que acontece? Eu acredito que temos uma chance boa do 100k ter virado fundo por alguns motivos. Inclusive, eu acho que a chance do 100k ter sido fundo é maior do que a chance da gente perder esse fundo agora, tá? Primeiro motivo, a gente conseguiu romper essa máxima aqui, ó, do dia 3 de junho, tá? Que foi os 105 mil dólares. Então isso, juntamente com o rompimento da região das médias, faz com que o nosso próximo ponto de parada, o próximo ponto onde a gente vai ver resistências relevantes, seja a região ali do topo histórico, ou seja, 110. Então é muito mais fácil para o preço chegar no 110 agora do que ele perder os 100 mil dólares. Então a maior probabilidade é que a gente faça esse movimento aqui e não esse movimento aqui, tá? Olhando questões gráficas de retração. Segundo ponto, quando a gente olha aqui dentro das corretoras, a gente voltou a ter o domínio comprador no mercado. A gente tem mais ordens de compra do que de venda. Semana passada, um dos motivos pelo qual eu falei que o Bitcoin poderia cair e chegar aqui próximo aos 100k, era justamente porque a gente tinha mais pessoas querendo vender do que comprar. Mais baleias, mais instituições interessadas na venda. Agora a gente tem o contrário, tá? Agora a gente tem mais pessoas interessadas na compra. Terceiro indicativo, a gente formou o padrão de inside bars, que a gente ficou semana passada toda comentando e de olho nesse padrão. Rompemos para baixo e a gente conseguiu fechar acima dessa região de rejeição, tá? Então o mercado demonstrou força, fechou aqui em cima, e essa vela aqui, ó, para quem gosta, né, desses padrões de candlestick, isso aqui é uma vela de rejeição. Olha o tamanho da sombra que a gente teve depois de perder uma região de suporte, uma região de mínimas. A gente perdeu, né, pela análise técnica, o normal seria o mercado seguir aqui em queda, mas a gente demonstrou força e conseguiu puxar aqui para cima, voltando para aquela região antiga de consolidação, ou seja, muita força compradora aqui embaixo. Eu diria que o último e mais importante indicador está acontecendo agora, que é uma quantidade massiva mesmo, tá, pessoal? De pessoas que tá shortando o Bitcoin. Na semana passada, quando a gente falou aqui na queda, a gente chegou a ter 1,5 compradores para cada vendedor. A maior parte das pessoas estava em long no Bitcoin. Isso gerou uma região gigantesca de liquidez aqui entre os 103 e os 100 mil dólares. Eu até falei, né, de ordem de 4 bilhões de dólares para ser liquidados. A gente captou boa parte dessa liquidez. Ainda tem uma liquidez muito expressiva aqui embaixo. Mas com essa retomada, o que o pessoal voltou a fazer? Voltou a shortar Bitcoin. Então, ao invés da gente ter mais liquidez abaixo, a gente está começando a ver o quê? Mais liquidez surgir em cima. E a principal premissa que levou a gente a pensar no Bitcoin cair nesse inside bars era justamente porque a gente tinha mais liquidez embaixo do que em cima. Agora a gente tem o contrário. A gente tem, no curto prazo, praticamente o mesmo tanto, né, de liquidez, tanto abaixo quanto acima. Se o Bitcoin, que está agora nos 107, 108, voltar lá para o topo histórico, tem 2,8, quase 3, né? 3 bilhões de dólares aqui em liquidação. Se ele voltar aqui para a região de maior liquidez, que é o 102, ele tem 2,27. Então ele tá começando a ter mais liquidez para cima do que para baixo. Esses são os pontos pelo que eu acho, tá, que o Bitcoin pode ter formado um fundo. O que poderia invalidar isso? Bom, primeira coisa, a gente não deixou um volume muito forte aqui do fundo, tá? Eu acho que a maior probabilidade é sim que a gente tenha feito um fundo, mas esse fundo aqui ele não é tão forte. Se a gente tiver uma notícia ruim, se a gente tiver aí algo que faça o mercado geral cair, às vezes uma negociação entre os Estados Unidos e a China dá errado, às vezes um dado de inflação vem muito ruim. Esse suporte aqui ele não é tão forte assim. Tá? Então ele pode ser facilmente perdido caso a gente tenha algum fator externo. Então a gente não deixou muito volume aqui nesse fundo. O ideal seria que a gente tivesse deixado um volume bem acima da média, similar ao que a gente fez aqui nesse topo.
E segundo, essa alta que está acontecendo agora, você vê que ela é uma alta que o pessoal ainda está com o pé atrás, tá? A gente está vendo a alta acontecer com o volume em queda. Então não está sendo aquela alta com o volume impulsivo, igual a gente viu aqui, por exemplo. Não, está sendo uma altinha fraca ainda, tá? Então esses são os indicativos que talvez a gente não tenha formado fundo. Maior probabilidade, eu acho que formou, tá? A gente rompeu o topo, a gente tá com mais pessoas compradas, a gente tá tendo uma região de liquidez muito forte sendo formada aqui. E nosso próximo ponto de resistência gráfico é o topo histórico, tá? Não tem muito motivo pra galera querer vender aqui no 108, 109, sendo que 110 é uma região muito mais nítida. E se ele chegar ali no 110, a maior probabilidade não é a gente perder esse fundo, pelo menos não de uma forma direta, tá? A minha visão é essa. E qual que é a minha estratégia? Bom, pessoal, agora esses pontos que a gente tava com ordens mais agressivas, 95 aos 93, e esse aqui eu já nem tava mais considerando tanto, é que eu nem tinha ordem aqui nessa região, né? Mas 89, se perdesse ali os 90, para mim essa região aqui meio que já era, tá? O que a gente precisa levar em consideração? Nosso suporte mais forte de todos é os 100 mil dólares, tá? 100 mil dólares aqui é a nossa região mais importante de preço. Então, se por um acaso o Bitcoin voltar aqui para a região do 100k, mesmo sendo no mesmo preço que antes, eu vou fazer uma compra no Bitcoin novamente. Ah, Arthur, mas você vai comprar no mesmo nível de preço que você tinha comprado antes? Vou, porque eu comprei pouquinho. Por que eu comprei pouquinho? Eu queria manter caixa, porque o Bitcoin estava seguindo uma tendênciazinha de baixa, tinha muita liquidez aqui embaixo e a gente tinha pontos onde a relação risco-retorno era muito mais favorável, tá? Então, se ele chegar aqui próximo ao 100 novamente, eu vou comprar mais um pouquinho. Por quê? Porque o sentimento do mercado está começando a virar. A gente já não tem mais aquele tanto de região de liquidez igual a gente tinha antes, tá? Inclusive 94, 95, tudo zerou aquela liquidez. Olha só, pouquinha liquidez abaixo, muita liquidez acima. Então se o Bitcoin voltar aqui próximo ao 100, 102, 103, é até passível de considerar um possível long, com stop aqui embaixo para galera que faz day trade também. Para galera que gosta de operação de curto prazo, é válido também considerar isso. Não só o Bitcoin, mas possivelmente outras altcoins vão fazer o mesmo. Fechei minha operação em long no Bitcoin hoje. Fiz uma compra no 100k e agora estou mantendo somente no spot. Foi uma operação de trade, são objetivos diferentes, né? A operação de long que você fez aí vai dentro da sua gestão de risco. Se eu tivesse com uma operação em long agora, eu esperaria chegar mais próximo do ponto de resistência, tá? Ah, mas eu estou muito exposto. Eu faria uma parcial, colocaria o meu stop no 0 a 0, eu esperaria ela pelo menos chegar ali próximo ao 109, 110 para fechar. Por quê? Porque o 108 não tem muita resistência gráfica, tá? Nossos topos estão lá no 110 e no 112. Então eu esperaria um pouquinho mais, mas você fechando a posição agora e mantendo comprado no spot também tá certo. Se o Bitcoin continuar subindo, você vai continuar ganhando dinheiro, tá? E o mais importante é, você fez lucro. Muito mais frustrante seria se você não tivesse fechado a posição e o Bitcoin viesse a cair por um motivo, tá? Então, você gerenciando seu risco, você fez certo. O importante aqui é ganhar dinheiro, tá?